Olá, Missão Felipe FM, site JC Repórter, mais uma vez com o nosso pároco Padre Marcos. E dessa vez falando de um tema, né, que já foi citado algumas vezes, que é a reforma aí, né, da nossa igreja. Não é só simplesmente a reforma, né, a restauração da igreja. E a gente estamos aí com algumas imagens que vocês estão vendo aí, né, neste momento, né, da situação e da parte externa, onde nesse primeiro momento o padre já falou nas celebrações a respeito da necessidade de trazer, né, um novo visual para a parte externa e posteriormente adentrando aí para a parte, né, interna, que a preocupação ainda é maior. Mas vamos ouvir aqui já o bom dia, nosso pároco Padre Marco, bom dia. Bom dia, JC. Bom dia a todos os que nos acompanham pela Rádio São Felipe FM e através das redes sociais. Como é que tem sido esse primeiro momento, Padre? A gente acompanhou, quem acompanha aí as celebrações, tanto pela rádio como também pelas redes sociais e os presenciais também, né? O lançamento da campanha, temos aí o Festival de Prêmios. Como é que tem sido a aceitação por parte da população nesse primeiro momento? Olha, graças a Deus a gente tem sentido uma boa aceitação, né? De um modo geral, as pessoas têm entendido a necessidade da gente fazer alguma coisa por nossa igreja matriz, né? De não deixá-la no estado em que ela se encontra, de podermos melhorar a aparência dela, e mais que a aparência, a estrutura dela mesmo, né? E eu acho que isso é unânime. Pode ser que algumas pessoas sugiram, isso é positivo, eu acho que isso é saudável, né? Outros modos, então sempre tem gente dizendo, eu acho que a campanha devia ser desse outro modo, daquele outro modo. Então, não há unanimidade no sentido de todo mundo achar que a campanha deve ser do jeito que a gente está fazendo, mas, e volto a dizer, acho isso saudável, as diferentes opiniões é sempre uma coisa positiva, mas, de um modo geral, todo mundo tem abraçado muito a causa, entendido que a gente precisa fazer alguma coisa para ver restaurada a nossa igreja matriz. Em relação a essa primeira etapa, né, você falou que mais ou menos já a questão de valores, mas já tem assim um diagnóstico, Padre, em relação a esse processo de restauração da nossa matriz? Pronto, eu queria começar, JC, fazendo um pouco essa diferença entre reforma e restauração, não é? Acredito que muita gente que nos acompanha nesse momento deve, com clareza, entender isso, mas talvez algumas outras pessoas não tão familiarizadas com essa questão de construção, não é, de arquitetura, talvez não entenda bem isso. Bom, na casa da gente, como também em algumas igrejas menores das nossas comunidades aqui em São Felipe, de vez em quando a gente precisa fazer uma reforma, não é? O que é que mais ou menos consiste uma reforma? Uma reforma, às vezes, a gente faz até modificações, né? Na casa da gente lá tem uma parede que a gente já não está gostando muito da parede naquele lugar, a gente quer aumentar a sala, então desmancha uma parede que dividia a sala em duas, a janela não está do lado correto que a gente queria, então a gente prefere fechar aquela janela daquele lado e abrir uma janela do outro lado, um piso que não nos agrada mais porque já caiu de moda ou porque ele está um pouco desgastado, a gente manda quebrar e bota outro ou bota um outro piso em cima daquele. Então é normal que em nossas casas, que não tem nenhum valor histórico, né, a gente faça essas modificações. Como também nossas igrejas que não são históricas, que não são antigas, como a nossa igreja matriz. Comumente nós fazemos isso. Então isso é reforma. Restauração não. Restauração a gente não faz modificações, não é? Restauração a gente conserta, a gente repara aquilo que está precisando de reparo, que está precisando de conserto, mas a gente preserva o máximo possível a originalidade daquela construção. É o caso da nossa igreja matriz, não é? Pelo tanto de tempo que ela é um patrimônio histórico, ela tem um valor histórico imensurável, então a gente precisa ter esse cuidado, que infelizmente não se teve por muito tempo, né? É importante a gente dizer isso, que houve muita modificação ao longo desses anos todos aí nas estruturas da nossa igreja matriz. Mas, mesmo assim, muita coisa ainda se encontra aí, né? E é exatamente esse cuidado que a gente agora quer ter, de fazer a restauração da igreja, de recuperar o que ainda é possível ser recuperado, de tirar elementos que agridem a estética dela, que nada tem a ver com a arquitetura dela e que foi colocada aí nesses últimos tempos, e tentar deixá-la o mais próximo possível, que ainda é possível, daquilo que ela foi pensada para ser, né?
Então, esse é o trabalho de restauração que a gente quer é, começar, que não vai ser uma coisa feita da noite para o dia, né? Mas que a gente quer começar. Inclusive, em algumas, né, das apresentações, das falas do nosso padre, na celebração da Santa Missa, né, citava essa questão da cobrança das pessoas. Ah, por que não é tombada? E aí vem aquele questionamento, por que o setor público não entra e assume para poder fazer esse processo de restauração, né? Mas tem todos os critérios para que isso aconteça, né, padre? Exatamente, né? Não é uma coisa simples assim. Muita gente fica, inclusive, perguntando isso, né? Recentemente, a igreja vizinha nossa aqui, de Maragogipe, foi toda restaurada com recursos públicos. Governo federal e não sei dizer, não me lembro se o governo estadual também. Mas, de qualquer modo, foi com recursos públicos, né? E uma restauração que durou alguns anos e eu já tive a oportunidade de visitar. De fato, a igreja está linda, né? Toda recuperada, toda do jeito que ela foi pensada para ser, sem nenhuma modificação, mas restaurada mesmo. Só que o que é que acontece, não só com a igreja de Maragogipe, muitas em volta da gente aqui, Maragogipe, Nazaré. Nazaré me parece que tem 2 ou 3 igrejas que são tombadas, e outras cidades por aqui vizinhas nossas também. Cachoeira tem bastante, né? Quase todas as igrejas antigas de Cachoeira são tombadas, de São Félix, de Santa Amaro da Purificação, e todas elas. Mas por que São Felipe não entrou nisso? Né? Por que São Felipe não foi tombada? Exatamente pelas modificações que foram feitas na igreja. Né? Então, um órgão estadual ou federal, como o IPAC e o IFAM, eles se interessam muito mais por construções que têm valor histórico, que têm uma história a contar, né? Onde cada parede, cada altar, cada imagem que ali está conta uma história, né? Faz parte de um percurso histórico, não sofreu modificações. Então, elas remetem normalmente essas construções para o período do Barroco, para o período do Neoclássico. Só que a nossa igreja, ela não preservou isso, né? E ao longo do tempo ela foi sofrendo muitas modificações. Isso não é coisa recente, não. Isso vem de muito tempo, né? E se a gente conversa com uma pessoa um pouco mais idosa, essas pessoas normalmente contam isso com tranquilidade. Dizem assim, eu me lembro que tinha mais altares aqui na igreja, né? Tinha um altar aqui do lado, outro altar não sei aonde. Me lembro do forro que tinha uns desenhos, uns anjos. Então as pessoas contam, né, das coisas que existiam na igreja, de imagens. As pessoas falam de imagens que a gente já não sabe mais onde foi parar, a gente não encontra, né? Objetos litúrgicos como cálice, ostensório, a gente tem pouca coisa ainda de valor histórico, né? Tem um cálice, 2 ostensórios, mas me parece que havia muito mais coisas. As pessoas falam dessas coisas e elas já não existem, né? Então isso tudo foi sendo modificado. Se derrubou paredes, se derrubou altares, se tirou imagens. Então, como ela foi muito mexida, não interessa a esses órgãos de preservação cultural, histórica, o tombamento dela. Então, ela não é tombada pelo patrimônio histórico. E isso significa, então, que a gente não tem recursos públicos, né, para poder zelar da igreja, cuidar da igreja. Diferente dessas outras, que por serem tombadas pelo patrimônio histórico, a responsabilidade primeira da preservação, da manutenção dessas construções é do governo, seja estadual, se foi tombada por órgãos estaduais, ou governo federal, se foi tombada por órgãos federais, né? E a nossa não, né? Então, como a gente vive numa cultura laica, né? numa sociedade laica, numa sociedade onde o Estado não tem religião oficial, o Estado em si, a não ser que essas construções tenham valor histórico, então, quando isso acontece, a ajuda do Estado não é à religião, mas ao patrimônio histórico, né? No nosso caso, como a gente não tem esse tombamento e o Estado é laico, não há verba para ajudar a igreja, né? Então não tem recursos para isso, não existe recursos para isso. É claro que a gente pode e quer, sobretudo a nível municipal, correr atrás também, né, do poder executivo, do poder legislativo, saber dos gestores, desses que representam esses poderes no município, em que também podem nos ajudar, em que podem somar conosco.
E na hora certa a gente vai fazer isso com toda certeza, e tenho certeza que a gente vai encontrar apoio também, mas, de qualquer modo, a responsabilidade primeira precisa ser, de fato, de todo... Eu nem estou dizendo de todos os católicos, eu estou dizendo de todo o povo de São Felipe, porque eu acho que, independente de religião, ninguém vai negar isso, que a nossa igreja matriz é um patrimônio histórico do nosso município. Dentro desse processo de estudo da restauração da nossa igreja matriz, padre, já chegou a fazer algum tipo de avaliação dentro dessa estrutura que vai estar se buscando resgatar, se enquadrar ela novamente dentro de um patrimônio que possa ser, né, visto aí como patrimônio histórico e o IPEC ou no outro órgão que tem federal também possa vir assumir essa questão, né, da manutenção da nossa paróquia? Olha, a gente deseja poder chegar a isso, né? Mas há um caminho longo para poder ser percorrido. Do jeito que ela se encontra, não adianta a gente apresentar essa proposta a nenhum desses órgãos, porque nenhum desses órgãos se interessa, né? Do jeito que ela se encontra, totalmente modificada e com elementos muito estranhos. Quando eu digo elementos estranhos, de que especificamente eu estou falando? Eu posso citar alguns exemplos, né? Em alguns lugares da igreja foi tirado o piso original, que era um piso hidráulico, né? Ou de pedra, granito, mármore, e foi colocada cerâmica moderna, né? Então não tem nada a ver com a igreja, um piso normal desse de cerâmica que a gente põe em casa. Então, se você entra na igreja e vai a ambientes que estão um pouco mais preservados, né, você vai ver que o piso é outro. A nave central, por exemplo, o piso é todo em pedras de mármore escuro, mármore claro, né? Um jogo de mármores escuro e claro. E quem não entende de história deve pensar assim, olha, já que vai reformar a igreja agora, por que não compra um piso moderno desse de porcelanato, né? Para cobrir esse piso feio aqui. Pelo contrário, o desejo da gente é não tirar nenhuma pedra daquela, é restaurar aquelas pedras, né? E consertar onde estiver precisando de um conserto, mas preservar, porque aquilo conta uma história para a gente, né? A gente tem no corpo central da igreja as pedras dos jazigos, né, das sepulturas, porque a gente sabe que no passado muita gente era sepultada dentro da igreja. Então a gente não pode simplesmente cobrir aquilo, botar uma outra cerâmica ali em cima, porque aquilo conta uma história. Quem são essas pessoas que estão sepultadas ali? Por que elas estão sepultadas ali, não é? Essas pessoas fazem parte de uma história que a gente precisa preservar, quem sabe até recuperar, porque como essas pedras nunca foram recuperadas, essas pedras de mármore das sepulturas ali no chão, os letreiros quase que praticamente se perderam, né? A gente não consegue mais ler, mas há técnicas para recuperar isso, para que a gente descubra, inclusive, quem são essas pessoas que estão sepultadas ali e possa correr atrás, né, de documentos históricos para saber quem foram essas pessoas no nosso município, que tipo de contribuição elas deram. Então, isso precisa ser preservado, né? E então tem esses elementos estranhos, piso de cerâmica que foi colocado em algum lugar, a própria pintura com tinta, aquele dourado que a gente está vendo ali nos altares, aquilo é tinta spray, tinta, o pessoal chama cologete, né? Essas tintazinhas douradas spray que o pessoal usa para ornamentação de Natal. Então nada tem a ver com aqueles altares que provavelmente tinham outra pintura. E se era em tom de dourado, porque aí agora a restauração é que vai descobrir isso, né? Se era em tom de dourado, com toda certeza era mesmo em tinta de ouro ou folhas de ouro, né? E não com aquela tinta spray. O próprio altar, a mesa do altar, nunca foi aquela mesa de granito, né? Não existe. Mesa de granito é própria de igrejas modernas. Eu construí com toda a comunidade a Igreja Matriz de São José do Andaiá, que é uma igreja totalmente moderna. Então lá as portas são de vidro, o piso é de cerâmica, e a mesa do altar, sim, ela é de granito. Todo o presbitério é de granito, né? Então ali cabia, porque é uma igreja nova, moderna. Mas a gente pode entrar em qualquer igreja desse período da que São Felipe foi construída para trás, né, no período barroco, colonial e neoclássico, aí, que é o período da nossa igreja, e a gente não vai encontrar em nenhuma dessas igrejas um altar de granito, né? Os altares eram de mármore, desculpa, os altares eram de madeira,
talhados em madeira e muitas vezes de modo muito artístico, desenhado, esculpido. E então esses elementos, a iluminação, né, a gente não sabe se vai conseguir recuperar onde se encontram os lustres que foram tirados da igreja, mas aqueles globos que lá estão, nada, absolutamente nada tem a ver, né? São globos modernos para uma iluminação de um outro ambiente, não da nossa igreja matriz. Então, muitos elementos, eu estou citando só alguns, mas muitos desses elementos estranhos, parede revestida em pedra, né? Tem alguns lugares que com pedras modernas se revestiu a parede. Então, esses elementos todos, de fato, num trabalho de restauração, precisam ser eliminados, né? Porque eles ferem, eles não... se a gente compara com o corpo humano, a gente pode dizer que esses elementos são como verrugas, né? Não faz parte do corpo. Então, precisam ser tirados mesmo para a gente poder se aproximar mais daquilo que é original. Então, para dizer assim a vocês, que do jeito que ela está com essas modificações, todos os órgãos de preservação não tem interesse. Se a gente conseguir, com o povo de São Felipe, de fato, fazer essas restaurações, uma vez ela estando mais próxima do original, restaurada, aí sim, agora é possível a gente buscar esses órgãos, alegar os elementos históricos, o valor histórico da igreja, para que haja interesse desses órgãos no tombamento do nosso patrimônio. Falando em tombamento, falando na parte histórica, né? Eu quero aqui também mandar um abraço para o professor Félix, né? Que lançou recentemente um livro. Inclusive, ele, na participação que ele fez comigo lá na matéria na rádio, ele citava, né, até a questão do valor que foi comprado o sino, tá no livro dele também. Então, aí, né? Um abraço para ele para a questão desse trabalho que ele fez aí, né? Resgatando um pouco da nossa história. Ele conseguiu, né, produzir esse primeiro momento um livro que trata da história de São Felipe de 1678 a 1950. Agora, na segunda etapa, né, de 1950 a 2000, nesse resgate, é uma coisa mais moderna, mais atualizada, né? Mas trazendo todo esse conceito, né? Eles têm recibo do que fez da época, não sei de que pagou tal coisa. Então, você vê que pode estar contribuindo também com as nossas memórias em relação aí, né? Esse resgate que se faz tão necessário, como o padre cita aqui, né? São coisas importantes que, para o nosso dia a dia, o nosso olhar hoje, desse contexto moderno, não dá nem sentido o devido valor que cada setor desse, cada órgão desse tem, cada elemento desse tem, né, padre? Exato. É tudo muito rico, não é? Tudo tem valor. Você falava aí do sino, por exemplo, veja bem, quer dizer, há uma história desse sino, né? Alguém doou, existe o recibo de quanto o sino custou. Então, esse sino não está aí por acaso. Imagine se a gente achar agora... Pô, eu posso dar um exemplo exatamente ligado ao sino. Muita gente diz assim, sobretudo as pessoas mais velhas, né? Porque as pessoas mais velhas, mais vividas, elas têm um pouco essa comparação, né? De como era antigamente e como é hoje. Então a gente escuta as pessoas um pouco mais vividas dizerem assim, esse sino antes, quando tocava, a gente escutava de São Felipe todo, agora não escuta mais. Bom, eu acredito, não tenho estudo suficiente para isso, conhecimento suficiente para isso, mas acredito que a própria questão de muitas construções na cidade, de prédios mais altos, talvez, não sei, possa também influenciar nisso. Mas tem uma outra coisa que para mim é mais grave, né? O sino é de bronze, mas ele não está soando bem e as pessoas não escutam bem porque ele foi pintado de tinta, né? Então alguém aí numa reforma da igreja passou tinta no sino, imagine isso, né? Então como é que a gente vai deixar o sino, que tem um valor histórico imenso, pintado de tinta, né? E não é simples, gente, não é fácil restaurar isso. Aqueles sinos vão precisar ser tirados dali. Imagine o trabalho para tirar aqueles sinos dali, não é? Levar para Salvador para poder pessoas especializadas, e a gente tem Ritinha que está nos acompanhando, que trabalha com isso, né? E todo mundo conhece, filha de Val e Fátima, e que tem assim um amor imenso também pela Igreja Matriz de São Felipe, pelo trabalho que ela faz, porque ela é especializada nisso, trabalha com isso, e então ela vai acompanhar também todo esse processo, mas esses sinos precisarão ir para Salvador, para serem restaurados, né, para poder tirar toda essa tinta, que não é uma coisa simples, e tem que se fazer isso com cuidado para não agredir o sino, né, para não mexer com o sino, para depois poder trazer de volta, né? A mesma coisa, a gente vai ter que fazer um trabalho também de pesquisa. Eu digo a gente, mas claro que não sou eu, é quem de fato compreende isso, entende disso, né? Com relação à imagem de Nossa Senhora Auxiliadora que está lá em cima, porque ela também está pintada. E a gente não sabe se ela é de ferro, de bronze, ou se de fato é de cimento bruto e por isso precisou ser pintada.
mas ela também precisa ser restaurada. Então, isso a gente está falando só da fachada da igreja. Você imagine quando se entra na igreja, né? Tantos outros elementos que tem lá dentro. Então, tudo que a gente encontra aí tem um valor enorme. Ontem à noite, nós tivemos uma reunião da equipe, da comissão que está trabalhando, e conosco estava essa que nos acompanha, que está um pouco à frente dos trabalhos do ponto de vista especializado, profissional, que é Ritinha, e depois ela comigo e o professor Ziro estávamos, no final da reunião, folheando os registros históricos que a gente tem na paróquia, né? Sobretudo o livro tombo. O livro tombo, na verdade, é um livro-ata em que o padre, o pároco, deve registrar todos os acontecimentos da paróquia, todos os acontecimentos da cidade. Então, isso sempre existiu na igreja e é fonte de pesquisa. Os alunos de história, professores de história, sempre nos procuram querendo ver esse livro, pesquisar esse livro, né? Porque a história está ali contada. Nesse momento, por exemplo, claro, eu como pároco estou registrando tudo isso, a restauração da matriz, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo em São Felipe. Então, tudo isso está sendo registrado por mim nesse livro tombo. Aí você imagine daqui a 100 anos, né, alguém ligado à história, um curioso de história, pesquisando esse livro e lendo o que eu escrevi agora. Então, a gente tem esses livros históricos, pouca coisa preservada, porque muita coisa também se perdeu. Infelizmente, São Felipe tem um problema sério com isso, né? Em não preservar a sua história. E isso não é da agora, não. Então, a gente não tem muita coisa, mas ainda existe algum registro, né? E a gente, lendo um pouco esses registros ontem à noite, rapidinho, assim, por alto, a gente já descobriu que o altar principal da nossa igreja, o que a gente chama de altar-mó, ele foi construído, esculpido por um artista, por um escultor chamado Pedro Ferreira, de Santo Amaro da Purificação, né? E que era um cara, naquela época, muito conhecido e renomado, né? E por suas obras, pelo trabalho que fazia. Foi ele, inclusive, responsável por parte dos altares da Igreja de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador, né? E esse mesmo artista que esculpiu o altar-mó de São Felipe e restaurou as imagens de São Felipe e São Tiago. Provavelmente a restauração que ele fez das imagens de São Felipe e São Tiago é exatamente esta que está aí hoje, né? Porque a imagem de São Felipe e São Tiago está bem preservada, graças a Deus, não passou por muitas modificações. Na época do padre Antônio Gregório aqui, foi para as mãos de um artista, mas, de fato, um artista profissional que teve todo um cuidado de não pintar, de não repintar a imagem, mas de recuperar a pintura que ela tinha. Então, provavelmente, essa pintura é desse artista chamado Pedro Ferreira, natural de Santa Amaro da Purificação e muito conhecido na Bahia e no Brasil. Aí você imagina, então, se a gente resolve que, já que o altar está estragado em alguns lugares, né, já que tem cupim, olha, vamos tocar fogo, logo arrancada aqui, botar um moderno aqui no lugar, que é mais vantagem. Então, nós não podemos fazer isso. É falta de respeito com a história. Se está aí, é porque alguém teve o cuidado de preservar para a gente encontrar. Então, essa mesma responsabilidade a gente tem que ter para que quem vier depois também encontre. Conta história, a gente está aqui aprendendo um pouco aqui, né? Nesse dia de hoje, com o bate-papo aqui com o nosso padre Marco. E em relação, padre, a esse primeiro momento, né, diante do que já se foi mobilizado em relação à campanha, né, do Festival de Prêmios, já se cria-se alguma expectativa após essa reunião que você falou que teve ontem com o pessoal da comissão, de quando realmente pode se dar esse pontapé inicial no processo da restauração à parte externa? Pronto. A gente está com a campanha, não é, do Festival de Prêmios para poder começar a adquirir algum recurso. É claro que esse Festival de Prêmios é apenas um primeiro passo de muitos outros que a gente vai ter que dar, de muitas campanhas que a gente vai ter que fazer. Então, de fato, a gente precisa estar consciente disso, de que daqui para frente a gente vai ter que pedir muito, vai ter que fazer, de fato, muitas campanhas, e a gente espera que o povo de São Felipe chegue junto, entenda a necessidade disso e some conosco, colabore conosco. Então, assim, os passos serão dados, JC, na medida em que a gente for conseguindo os recursos, né? Esses dias, por exemplo, a gente já se deu conta de que antes da pintura, a gente vai ter que mexer ainda um pouco com a parte elétrica. A gente achou que já ia fazer a recuperação das paredes externas para pintar, mas na reunião de ontem a gente se deu conta de que há problemas elétricos que precisam ser resolvidos, né?
A Igreja Matriz de São Felipe nunca teve, de fato, um projeto completo de instalação elétrica, né? Então, a igrejinha pequena que era, com aquela fiação antiga, foi sendo aumentada, a iluminação foi sendo aumentada, e se puxou um fio para aqui, outro fio para ali, para poder botar mais tomada, para poder botar ventilador, som, mas, então, sempre gambiarras, né? Emendas, mas um projeto mesmo elétrico nunca foi feito. E há muito fio exposto. Então, como são paredes muito grossas, antigas, era mais fácil puxar um fio de um lugar para outro, expondo o fio, né? Então, podem reparar que há muito fio exposto na igreja, inclusive do lado de fora. Então, não dá para pintar sem resolver essa situação desses fios, que não podem ficar desse jeito. A gente tem uma igreja com muitos detalhes em madeira. Deus livre e guarde, um curto-circuito nessa igreja não sobra nada, né? Então, essa recuperação de toda a parte elétrica vai ter que ser feita primeiro para poder se quebrar a parede onde tiver que quebrar, para embutir as fiações, tudo isso, e para depois vir a parte que a gente pretende, né, de recuperação das paredes externas para a pintura. Mas, assim, os passos já estão sendo dados, né? Exatamente hoje está vindo para São Felipe uma pessoa especializada nisso que vai fazer a planta, o projeto do que é que vai precisar remover, do que é que vai precisar colocar, né, das coisas que precisam ser feitas, para que com esse projeto pronto a gente parta então agora para a parte elétrica e em seguida a recuperação das paredes externas e a pintura. Então, a gente pode dizer que o trabalho já está sendo feito, já começou. Não chegou ainda naquela etapa que acho que todo mundo espera, né? O que todo mundo está esperando é ver andaime armado do lado de fora da igreja e pessoas já trabalhando, raspando parede, quebrando parede. Essa parte ainda não chegou, a gente espera que logo chegue também, mas o trabalho, de certo modo, já começou. Em relação, quando o padre fala, né, buscar, né, a questão além da campanha que está aí, mas outras alternativas, né? Em relação à questão de alternativa, principalmente para os filhos de São Felipe que moram fora, ou as pessoas realmente que visitam São Felipe, são admiradores, gostam também dessa questão desse patrimônio, que quer contribuir, existe alguma conta disponível, algum número de Pix que as pessoas possam estar contribuindo, depositando aí, né, um valor para poder colaborar na questão da restauração, padre? Tem sim, tem. Tem a nossa conta da paróquia e tem o Pix, né, que hoje é o que todo mundo mais está usando. O Pix da nossa paróquia é exatamente o nosso CNPJ, o CNPJ da paróquia. Então, o nosso Pix é 13 562 038 00 1090. Então, a gente está contando com isso, a gente quer também divulgar isso e vai divulgar para que os que amam São Felipe, filhos ou não desta terra, mas que estão fora, possam também contribuir conosco, nos ajudar nessa campanha, fazendo suas doações. Agradecer aqui ao Padre Marcos no dia de hoje, nosso bate-papo conosco, né? Podendo compartilhar um pouquinho, né, da questão dessa ação aí, dessa campanha que está sendo feita aí para lembrando, mais uma vez, a restauração, não é reforma, restauração aqui da nossa Igreja Matriz, né? E deixar sempre o microfone à disposição, Padre, para a gente estar dando andamento aí, mostrando também o passo a passo aí, né, do andamento aí da restauração. E o microfone da rádio sempre à disposição, né? Para a equipe também estar participando conosco lá, levando a atualização e convidando as pessoas para estar contribuindo aí nessa restauração. Com certeza, JC. Eu agradeço a você, né? E quero mesmo dizer a todo mundo que nos acompanha, que nos escuta, que nos assiste, que a gente está sempre de portas abertas e de coração aberto para acolher todo mundo que queira nos ajudar. Então, quem quiser nos ajudar com o seu trabalho, com a sua doação, com suas opiniões, sugestões, sejam sempre bem-vindos. Nós estamos de braços abertos, essa obra não é minha. Eu sempre digo em tom de brincadeira, mas uma brincadeira verdadeira, não é? Que eu não trouxe a igreja debaixo do braço, nem vou levar debaixo do braço. Então a igreja não é minha. Eu tenho um amor imenso por ela, porque estar aqui em São Felipe para mim é diferente de estar em qualquer outra paróquia por onde eu passei. Cuidados com os patrimônios eu tive por todos os lugares onde passei, mas nos outros lugares eu não tinha a relação afetiva com o patrimônio que tenho com a Igreja Matriz de São Felipe, né? Essa Igreja Matriz de São Felipe faz parte da minha história, como eu tenho certeza que faz parte da história de praticamente todos os filhos e filhas de São Felipe, né? Aí nós fomos batizados, aí fizemos a primeira comunhão, todo o nosso caminho de criança, de adolescente, de jovem, foi nessa Igreja Matriz,
e como certamente foi de quase todo mundo aqui em São Felipe. Então, por isso, a minha ligação com essa igreja matriz é muito forte, como é forte de todos os sanfelipenses. Então, todo mundo é sempre bem-vindo a nos ajudar. Agradecemos aí, né, a você que está nos ouvindo, a você também que nos acompanha através das mídias sociais, vai compartilhando, ajudando aí, né, a ampliar nossas divulgações. Você que também acompanha sempre o site aí, né, fizemos as modificações, estamos aí com a nova paisagem, a nova, né, dinâmica aí na questão da página na internet também no nosso site. Então vai dar ajudando também aí, né, a ampliar nossas divulgações. Um abraço a todos vocês.